Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal decide manter prisão domiciliar do deputado federal Paulo Maluf. Repórter Carla Lucena acompanhou a sessão plenária e tem mais informações. Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. A decisão de manter a prisão domiciliar de Paulo Maluf foi do ministro Edson Fachin. O ministro concedeu o chamado habeas corpus de ofício e considerou que a atual situação de saúde do deputado federal afastado permite a concessão da prisão humanitária. Maluf já está em prisão domiciliar desde o dia 28 de março, depois que o ministro Dias Toffoli concedeu uma liminar em um habeas corpus. Inclusive, esse habeas corpus seria julgado pela sessão plenária de hoje, mas diante da decisão do ministro Edson Fachin, eles consideraram que esse HC está prejudicado. Vamos ver agora o momento em que o ministro Edson Fachin concedeu o habeas corpus de ofício. Tendo em vista o não provimento do agravo regimental nos embargos infringentes, a concessão da prisão domiciliar. Como não houve essa apreciação, senhor presidente, e tendo em vista que o não provimento do agravo regimental mantém rígida a decisão que determinei ao início da execução e, portanto, certifiquei também o respectivo trânsito em julgado, eu estou, nesse momento, retirando a proposta que fiz ao colegiado e comunicando ao colegiado que eu estou deferindo de ofício a prisão domiciliar e monocraticamente. E na sessão de hoje também, os ministros negaram o recurso de Paulo Maluf, que contestava a condenação dele pela primeira turma. Maluf foi condenado em maio do ano passado a uma pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão no regime fechado pelo crime de lavagem de dinheiro. Vamos ver na reportagem como foi esse julgamento. O ministro Gilmar Mendes foi o primeiro a votar na sessão desta quinta-feira. Para ele, basta apenas um posicionamento divergente no julgamento realizado pela turma do STF para que seja cabível o recurso chamado embargos infringentes. Os embargos infringentes contra as decisões de turma cumprem papel relevante e tradicional em nosso direito. Diante de uma questão controversa, permitem ampliar o colegiado de julgamento da causa. Portanto, os embargos infringentes contra a decisão da turma são um recurso a merecer prestígio maior do que aqueles contra a decisão do Pleno. Não há sentido lógico, ao meu ver, em refazer, pela via interpretativa, a proporção de julgadores. O ministro Marco Aurélio também aceitou a possibilidade de julgar os embargos infringentes. Ele disse ainda que não é necessário um número mínimo de votos divergentes para contestar a decisão das turmas. Não posso cogitar da necessidade de ter-se, no caso, 2 votos vencidos. Repito, presidente, não há qualquer cláusula, quer no regimento interno, quer no Código de Processo Penal, que limite a adequação dos embargos infringentes à natureza da matéria em que ocorrida a discrepância no órgão julgador. Já o decano, o ministro Celso de Mello, disse que esse tipo de recurso apenas pode ser julgado quando houver ao menos 2 votos divergentes na turma, conforme propôs na sessão de ontem o ministro Luiz Roberto Barroso. Peço vênia para acolher a posição segundo a qual são admissíveis no Supremo Tribunal Federal embargos infringentes oponíveis a acórdãos majoritários de qualquer de suas turmas, proferidos em sede de ação penal originária, desde que haja 2 votos vencidos em favor do réu condenado, ambos consubstanciadores de juízos absolutórios em sentido próprio, atribuindo ainda, quando for o caso, eficácia suspensiva a essa modalidade recursal quanto à prisão no que concerne à parte da decisão objeto da controvérsia penal e
de impugnação em sede de embargos infringentes. Com o voto do ministro Celso de Mello, o julgamento do recurso ficou em 5-5. O desempate foi da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Para ela, também são necessários 2 votos divergentes em julgamento nas turmas para caber embargos infringentes. Para acolher o que foi decidido na ação penal 470, mesmo vencida naquela ocasião, acolher pelo princípio da colegialidade, pelo respeito a uma jurisprudência que se consolida e que garante o princípio da segurança jurídica, e adotar como próprio o recurso de embargos infringentes que venha a ser adotada, eventualmente, em casos como este que agora se apresenta numa das turmas. Para comentar a sessão plenária de hoje, vamos falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccoloto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Foi mantida a prisão domiciliar do deputado Paulo Maluf, mas não no HC do ministro Dias Toffoli, né? Exatamente. Vamos tentar recapitular esse julgamento que tomou toda a sessão plenária da quarta e desta quinta-feira. Em maio de 2017, a primeira turma condenou o deputado federal Paulo Maluf por lavagem de dinheiro a uma pena de 7 anos, 9 meses, alguns dias e multa. Dessa decisão, a defesa ingressou com um recurso chamado embargos infringentes, sob a alegação de que teria havido um voto divergente durante o julgamento que ensejava a propositura desse recurso. O ministro relator Edson Fachin, monocraticamente, sozinho, portanto, decidiu que aqueles embargos eles não eram cabíveis, porque não teria havido um voto divergente, já que os 5 ministros que compõem a primeira turma votaram pela condenação e que, portanto, não haveria essa divergência capaz de ensejar a propositura dos embargos de divergência, e entendeu que esse recurso era meramente protelatório, que a defesa queria era ganhar um tempo. E, com isso, determinou o trânsito em julgado dessa sentença e o imediato cumprimento da pena pelo qual o deputado foi condenado na primeira turma. Contra essa decisão, a defesa de Paulo Maluf ingressa com outro habeas corpus contra a decisão de Edson Fachin, que determina a execução imediata, alegando que o estado de saúde do deputado está muito debilitado e que ele precisa de cuidados especiais que na penitenciária ele não teria e que, portanto, pedia o habeas corpus humanitário para que ele cumprisse a pena em regime domiciliar. O ministro Dias Toffoli, relator desse habeas corpus, e no finalzinho de março desse ano de 2018, concede a liminar e Paulo Maluf vai cumprir a pena em regime domiciliar, onde ele está cumprindo até os dias de hoje. Só que durante o julgamento que se iniciou ontem com o apregoamento desses embargos infringentes, já que houve um recurso contra a decisão monocrática de Edson Fachin que negava o seguimento a esses embargos, e também o habeas corpus deferido pelo ministro Dias Toffoli, mas há de referendo, sob ainda uma confirmação do plenário, eles começaram a ser julgados ontem e terminaram hoje. Mas quando terminou o julgamento do agravo, para dizer que definitivamente, por 6-5, não eram cabíveis os embargos infringentes, o ministro Dias Toffoli proferiu o seu voto, mas antes que os demais ministros se manifestassem nesse habeas corpus, o ministro Edson Fachin, de forma monocrática e acatando todas aquelas observações feitas pela defesa e pelo ministro Dias Toffoli, que o levaram a conceder a liminar, ele, de ofício, concede o habeas corpus para manter Paulo Maluf no cumprimento da pena, mas no regime domiciliar. Por isso que os demais ministros não votaram no habeas corpus, que era da relatoria do ministro Dias Toffoli, mas mantida a prisão domiciliar em razão da decisão do ministro Edson Fachin. Explicado. Obrigado, Karina. Obrigada a você.